Então, pessoal, eu falei ainda falando ainda sobre, vou falar de raízes, né? Você tem uma equação algébrica assim. Isso aqui é um polinômio, né? Tá? Eu falei para vocês que você pode escrever um polinômio, uma equação algébrica da seguinte maneira, onde isso aqui, ó, aliás, não tem esse termo aqui, tá? Até aqui, tá? Então vamos voltar aqui, x menos xn, xn menos 1, tá? Multiplicando x menos 1. Tá? Tudo bem, beleza? Então você vê que isso aqui é uma forma de escrever essa equação algébrica, tá? Ok? Então, se você pegar essa equação algébrica, né, você pode ver que isso aqui, ó, é um polinômio também. Só que se você tirar um dos termos aqui, por exemplo, xn, isso aqui vai dar um outro polinômio, né? Vou chamar de ax. Então, você vê que o que eu quero dizer com isso? Você vê que a equação algébrica, o polinômio px, que é a equação algébrica, ele é divisível por x menos xn, onde xn é uma raiz, tá? É uma raiz. Raiz tem acento? Não sei, tá? Então você vê que que esse resultado aqui, ó, tá? Você mostra que se você dividir qualquer polinômio de uma equação algébrica, tá? Ele é divisível por esse binômio aqui, tudo bem? Então esse é um resultado importante. Tá? Então você tem agora outro resultado aqui que é muito interessante, que é assim, ó. Você sabe que você tem um divisor que é de x mais, tá? Você pegou essa equação e dividiu por um divisor genérico, né? Você pegou lá uma equação algébrica, px igual a 0, né? Você dividiu ela por um outro polinômio e deu isso aqui, né? A gente não pode afirmar nada, então digamos que tenha um polinômio Rx diferente de 0, tá? Se você chamar de A raiz de P, então você tem mais R de A, tá? Só que isso aqui, como o A é raiz de P, né? Então isso aqui vai dar 0, né? Então você tem que E de A mais R de A, tá? Ok? Agora, se o divisor que você está fazendo é x menos A, né? O divisor, esse cara aqui, né? Então você vê que isso aqui, x menos A, só que isso aqui vai entrar A aqui no meio, né? Que é de A mais R de A. Então você vê que isso aqui, ó, R de A igual a 0. Ou seja, é outro resultado, é uma outra confirmação, só que eu tô passando de um outro jeito para vocês pegarem a manha, entendeu? Tipo, de que você pode manipular esses polinômios. Então, se você dividir uma equação algébrica pela raiz dela, esse binômio com a raiz dele aqui, uma das raízes, você vê que o resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, ele é divisível, tá bom? Então você tem esse resultado aí. Ok. Deixa eu só ver mais aqui alguns itens, se eu não estou esquecendo. Vamos ligar a televisão aqui. Assiste aí a Globo News. Então,
Tô vendo aqui uns teoremas aqui para passar, para não ficar faltando. Então, agora vamos falar uma coisa importante, tá? Quando eu falei que você tem uma equação algébrica, quando você tem uma equação algébrica P de x igual a 0, né? Ela tem ordem n. O que acontece? Se ela tem ordem n, ela tem n raízes, tá? N raízes. Só que essas raízes podem ser reais ou complexas, tá? Prestem minha atenção nisso. Quando você tem raízes, não quer dizer que só são reais, tá? Então, a soma dessas raízes, o número de raízes reais complexas tem que dar a ordem do cara, tá? Então você tem isso, ok? Reais complexas. Então, se você tiver Z1, tá? Pertence aos complexos. Nossa, desculpa, tá frio hoje aqui. Eu fiquei andando hoje pela cidade. Pô, eu dormi no frio. Deixei a janela aberta, desculpa. Espero que eu não fique doente. Então, Z1 pertence aos complexos. Então, obrigatoriamente, Z1 também que pertence aos complexos, também tem que ser raiz. Ou seja, o que você tem que ter na sua cabeça. Se Z1 pertence aos complexos, é raiz de px igual a 0, então, obrigatoriamente, o conjugado dela também, que pertence aos complexos, é raiz. Então, se você vê o seguinte, se você vê que z de 1 é raiz, né? Então, o complexo dela também tem que ser raiz, tá? E o que acontece com isso? Você já sabe que tem duas raízes, sendo que uma é complexa, então tem que ter a outra, tá? Se for um polinômio de terceiro grau, se Z1 pertence ao complexo é raiz, então o conjugado dela também vai ser outra raiz. Então você já viu que você tem duas raízes complexas e uma real. Tá? Muito importante esse resultado. Existe outra coisa chamada multiplicidade de raízes. Tá? Multiplicidade. Imagina que você tem uma equação algébrica, né? Então você tem, e imagina que A é raiz de px igual a 0, ok? Então você tem, só que ele aparece 3 vezes. Isso aqui tem ordem n, né? Maior que 3. Então xb, xc, xd. Exemplo, tá? Exemplo. Então você pode escrever isso aqui, ó. Então você tem um polinômio de ordem 6, né, com 3 raízes xa. Então você diz que A é uma raiz de multiplicidade 3. Pode ser multiplicidade 2, se ela aparecer 2 vezes como raiz, multiplicidade 4, 5, varia. Só que a soma, essa multiplicidade não pode exceder o número de raízes, né, com todas as outras que tiver. Tá? Então, se você tiver com n vezes, você tem uma multiplicidade n. Tá? Então, não esqueça isso, que é super importante. Tá? Okay. Tem uma outra coisa aqui. Eu tô pegando aqui um resultado bem interessante aqui que eu tô lendo, que diz o seguinte, tá? Vou parar aqui que tá acabando o tempo.